Olá, eu sou Fádia Andoso e hoje eu vou te falar sobre como agradar as pessoas com quilts. Bom, fato é que as pessoas, se você não sabe, eu já vou te contar, as pessoas adoram ganhar quilts. A gente adora fazer e não gosta de dar, a gente gosta de fazer e acumular todos. Tem uns milhares de quilts na minha casa. A questão é a seguinte, gente. Hoje eu quero falar pra vocês, quero falar sobre um assunto muito sério sobre bebês. Você sabe que de bebê eu entendo, afinal eu tive 4. Por enquanto. Sempre aquele momento da aventura, da emoção. Porque eu gosto de viver assim, com aventura e com emoção, vivendo perigosamente. Tem gente que gosta de andar de moto e eu gosto de ter filhos. Você gosta de ficar com o cabelo aberto. Exatamente, eu acho. Gente, que coisa esdrúxula. Olha, o quilt de bebê, que você vai dar de presente pra alguém, pra tua amiga, enfim, pra mulher do chefe, sei lá pra quem você vai dar. O quilt de bebê, ele não precisa ornar com a decoração do quarto do bebê. Não tem. Então você não precisa saber que cor que é o quarto, se vai ter ursinho, se vai ter... que mais que tem quarto de bebê? Sempre tem ursinho. Pinguim. Nunca vi quarto com pinguim. Não. É uma boa ideia, é um bom tema. Pinguim, se vai ter o Jon Snow na decoração do quarto, eu não sei, eu ia adorar. Não sei o que vai ter nessa decoração desse quarto, mas isso não importa. O quilt de bebê, ele não é um quilt do enxoval do bebê. Uma coisa é um baby quilt, tá? E outra coisa é o quilt do berço, tá? São coisas diferentes. O baby quilt é um quilt que a mãe vai usar para enrolar a criança para passear, para cobri-la no carrinho, no bebê conforto dentro do carro, para tacar no chão e tacar a criança no chão para ela ficar brincando. Então é um quilt para várias funções, mas é o quilt do bebê. Até mesmo aquele quilt que a criança vai ficar tipo o Lino do Snoopy, diretor. Que fica andando com um cobertorzinho para cima e para baixo. Entendeu? Então a mãe, o baby quilt é para ser usado em N situações. O quilt do berço é para ser usado no berço. Então aí sim, se você vai fazer um quilt para o berço, é legal que você saiba detalhes da decoração. Ok? Agora, se é um quilt de bebê, não tem porquê. Outra coisa que é importante dizer, sempre quando eu dou quilt de bebês para as pessoas, eu gosto de dizer que o quilt é para ser usado. Porque a pessoa às vezes ela acha tão bonito o quilt que ela não vai usar nunca. Não vou deixar meu filho estragar esse quilt. Ela não deixa a criança usar o quilt, ela tem medo de sujar de fralda de cocô, de sujar de pomada, sempre suja de pomada. Gente, pode usar o quilt, eu sempre falo, é pra usar, viu? Não tem problema, enfim. O que eu sempre gosto de dizer para as minhas alunas é sobre a escolha dos tecidos. É muito importante você entender que as gestantes, as mães em geral, elas gostam tudo de em tom pastel. Tudo clarinho. Gente, quem gosta de pastel é eu na feira. Então, quando eu fazia quilts, eu vendia quilts, eu nunca fazia quilts pensando em agradar a mãe, né? Eu queria apenas o dinheiro da mãe, né? Mas eu queria agradar, eu tô sendo honesta, diretor. Eu queria o dinheiro da mãe e queria agradar ao bebê. Então, o bebê precisa de cor. Então, primeira coisa, façam quilts para bebê bem coloridos, que a criança fique alucinada, dê um trabalho louco, super estimulada, né, diante do seu quilt. Outra coisa também são as estampas. Então, por exemplo, se você quer fazer um quilt estampado para bebê, vale muito a pena você investir em estampas que vai estimular a imaginação da criança. Quando eu era criança, eu sempre gosto de contar isso, eu lembro que a minha mãe fazia muitas colchas para mim. E tinha uma colcha que tinha um pano cheio de chinesinhas dando a mão. Era chinês, chinesa, várias pessoas dando a mão. E sempre teve uma parte que o tecido acabou e eu só via a mão e eu nunca soube quem que era a outra pessoa. Então, você tem que imaginar que é o seguinte, estampas que vão fazer com que a criança crie histórias na cabeça dela, estampas que vai fazer a criança ficar imaginando um monte de coisa. Então, eu gosto sempre de usar estampa. Por exemplo, a gente só pode colocar temas infantis em quilt de criança. Não. Eu gosto de colocar texto, eu gosto de colocar flor, quilt de menino, se o pai e a mãe não vê problema, ou então se o presente é meu, você não vai reclamar, eu tô dando, eu coloco flor também, mesmo que seja para menino. Agora, se você vai fazer um quilt todo liso, é legal que você faça com cores também, que agrupadas, que juntas,
vira o vídeo daquele lá do contraste, né? É importante ter aquela brincadeira de contraste também para quilts infantis. Então você pode, por exemplo, fazer quilts simples como quilts de triângulo ou só quadrados, mas que eles têm uma brincadeira incrível de cores. Outra coisa que é legal também você fazer para quilts infantis, quilts de bebê, é você ensinar cor para criança. Então que tenha cores primárias para a mamãe poder falar, ó, isso aqui é vermelho, isso aqui é azul, amarelo. Então isso ajuda também na educação. O pai vai economizar um dinheiro, né, e vai te agradecer no futuro. Então, por exemplo, esse quilt aqui, esse baby quilt que eu fiz há alguns anos, o que acontece, ó? Ele é legal porque ele tem as cores primárias, tá dando pra ver, diretor? Opa. Né? Ele tem as cores primárias. Quais são as cores primárias, diretor? No momento que eu peguei o diretor. Ah, vai. Azul, amarelo E vermelho. vermelho, isso aí. E se a gente mistura vermelho, ó o momento Rá-Tim-Bum, todo mundo assistir. Vermelho com amarelo da que cor? Laranja. E se você mistura vermelho com azul, dá o roxo. E o amarelo com azul? Dá o verde. Então, viram a brincadeira que eu fiz nesse quilt? Então, é um quilt simples, é bem fácil. Tem só quadrados, você pode também fazer essa brincadeira. Então, olha só. A outra coisa importante é o tamanho. Então, baby quilt, gente, pra mim, tamanho básico de baby quilt é 40 polegadas. Não me pergunte centímetro isso. 40 polegadas é um tamanho básico de baby quilt, mas você pode fazer um pouquinho menor. Tem, por exemplo, pessoas que fazem baby quilt para colocar só no carrinho do bebê. Então, se você fizer com 35 polegadas, já é um pouquinho menor e é um tamanho bem legal. Eu faço com 40 porque dá para enrolar o bebezinho recém-nascido e dá para a criança usar até 1 ano e meio, 2. E quilt de berço, qual o tamanho que eu faço? Eu, quando comercializava, geralmente fazia com 45 por 60 polegadas. Ele precisa ser retangular. Você pode fazer também um pouquinho maior, 50 por 70, 55 por 75 polegadas. É um excelente tamanho, visto que agora os berços americanos são maiores, depois vira mini cama, então é legal você fazer um tamanho grande para que a criança consiga usar por muito tempo. Então eu acho que essas dicas ajudaram muito, espero que tenha ajudado você que está aí bolando fazer um quilt. A dica fundamental, final do dia, diretor. Vai lá. Fez o quilt do bebê, amou o quilt do bebê, falou, cara, ficou lindo esse quilt. Qual que é a dica que eu vou te dar? Não dá o quilt. Começou que era pra dar o quilt, agora não dá mais. Não, dá a fralda, não dá o quilt não. Então, se o quilt ficou bem bacana, guarda o quilt, não dá. Tá? Deus tá vendo, mas ele vai entender. Se o quilt ficou bom, ele vai entender. Então, espero que você compartilhe o desapego. Espero você terça-feira no nosso próximo episódio de Just Quilt. Beijo, tchau, tchau. Contraste. Então, o que o cara precisa pensar lá agora da foto? É sempre interessante você ter um contraste, seja de tons ou, né, na exposição, que é na quantidade de luz. Ó.